Evangelho de Marcos, no capítulo 10, a partir o versículo 48. Marcos 10, 48. O texto vai vir para cá? Põe para mim, por favor. Marcos 10, 48. Tem como subir um pouquinho? Ah, está aqui. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Põe 1 Samuel capítulo 17, versículo de número 33. 1 Samuel capítulo 17, verso 33. Saul, porém, disse a Davi: não poderás ir contra esse filisteu para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Ponha para mim o texto, 2 Crônicas, capítulo 32, versículo de número 15. Capítulo 32, verso 15 de 2 Crônicas. Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes dei crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, de reino algum, pode livrar o seu povo da minha mão, nem da mão dos meus pais. Quanto menos o vosso Deus poderá vos livrar, né, da minha mão. Ponha para mim Neemias, capítulo 6, versículo de número 6, versículo 3. E enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção, pelo poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Eu li 4 textos. E eu não sei se você notou, mas os 4 textos têm uma coisa, pelo menos, fundamental em comum. O primeiro texto de Marcos 10 é a história de um homem que está querendo acessar Jesus, porque ele precisa de uma intervenção divina. Este homem precisa que algo seja feito por ele, e ele chegou à conclusão que ninguém além de Jesus pode fazê-lo. O segundo texto: Israel tem um inimigo, e ninguém acha que é possível derrotá-lo, a não ser um rapaz sem muita credibilidade perante os homens. O terceiro texto é Ezequias,
que decide servir a um único Deus, está cercado por Senaqueribe, que diz a ele ou ao povo: não deixe Ezequias enganar vocês. Vocês não podem me resistir. O quarto é Neemias, que sai numa empreitada de uma reconstrução, e quando ele chega, alguns opositores criam um sistema meio que sarcástico para zombar dele, dizendo que ele deseja reconstruir algo que não tem jeito. O que nós vemos em comum entre as 4 histórias é que o cego Bartimeu ouvia gente que dizia: cale a boca, ele não vai te ouvir. 1 Samuel 17, Davi escuta de Saul: contra esse gigante você não pode ir pelejar. Ezequias escuta de Senaqueribe: você não vai me resistir, eu vou entrar e vou subjugar a sua administração. Neemias escuta: você não vai conseguir reconstruir os muros. Perguntinha básica: Bartimeu continuou cego? Sim ou não? Davi matou o gigante? Senaqueribe venceu Ezequias? Não. Ezequias venceu Senaqueribe. Neemias reconstruiu os muros? Sim ou não? Por quê? Por que Bartimeu alcança Jesus, se todo mundo que estava ao seu redor dizia: ele não vai te ouvir? Por que Davi venceu o gigante, se ninguém acreditava que ele venceria? Por que Ezequias resistiu Senaqueribe, se todas as outras nações perderam? Por que um copeiro faz a reconstrução de muros? Porque todos eles estavam habilitados a romper as dificuldades. Todos eles foram capazes de vencer os posicionamentos contrários. Eles se convenceram de que queriam chegar e tomaram a decisão de que nada os impediria de fazê-lo. Foi isso. Se nós observarmos a história desses, nós vamos ver que, apesar de não se conhecerem, de não serem contemporâneos, eles tinham algo em comum: a determinação para alcançar o que queriam. Todos eles viveram suas barreiras, suas dificuldades, em cada um vivendo a sua. Vamos olhar o primeiro. Ele era cego, ele era mendigo. Jesus está envolto numa multidão, ele decide alcançar Jesus. As pessoas não vão dar lugar a ele. Ele não tem ninguém que possa ir até Jesus e dizer: Jesus, dá um pulinho ali. Ele não tem a influência do centurião. O centurião que tinha um filho ou um servo doente
Ele era influente e usou sua influência para homens falarem a Jesus a respeito dele. Mas Bartimeu não tinha influência, ele só tinha o desejo. Jesus era alguém muito ocupado para prestar atenção no mendigo. Bartimeu decide ir, mas tudo é contra ele. Ele não enxerga, existe uma multidão, e mais do que isso, ele tem ao seu lado pessoas que querem convencê-lo de que ele não vai conseguir. Aprenda uma coisa: tem momentos que a situação é tão difícil que você só tem você para convencer você de que vai dar certo. É ou não é? Todo mundo disse: não incomode o mestre. Ele não incomoda. Bartimeu, se eles pudessem, diriam: se enxerga. É ou não é? Só que o cara era cego, a frase não cabia. Ele não vai te ouvir. Bom, presta atenção. Eu sou cego, ok? Estou gritando. Você me diz: para, Cláudio. Ele não vai te ouvir. O que eu imagino que você está vendo? Jesus está longe demais. Eu não estou vendo. Mas se você que vê está mandando eu calar a boca, significa que provavelmente você sabe o que está falando, porque tu está vendo. Eu gosto do cego, porque ele não quer saber. Ele continua, apesar das pessoas estarem falando que não vai dar. Isso. O que fala para você do seu casamento? O que fala para você da sua saúde? Mandaram você morrer em casa. Vá para casa e diga para sua casa: olha, mandaram morrer aqui, mas não estou afim. Você está entendendo? Não vou morrer. Não, o médico diz para você que não tem mais jeito, você fala: sabe, gente, estou só esperando a hora que eu vou morrer. Prazer ter te conhecido. Pode ir embora, morra. Ué. Se falaram, você acreditou, você tomou aquilo para você, o problema é seu, não é meu. A decisão é sua. O que falaram? Estão dizendo para ele: ó, rapaz, esse camarada, ele não vai te ouvir. Nós estamos vendo. Você não vai conseguir chegar lá. Deixa eu te explicar, Bartimeu. Está longe. Tem muita gente. Ok? Ele não vai vir aqui te ver. Não tem jeito para você. Em meio a todas essas afirmativas plausíveis, Jesus estava envolto numa multidão? Sim ou não? Havia uma distância? Sim ou não? Eles não estão falando mentira? Eles estão mentindo? Não! Eles estão apresentando a sua visão, a sua ótica. O problema é que a ótica deles não é compartilhada com Bartimeu. Ele não está vendo. E aí é que é legal. Porque para aqueles que viam, era impossível. Porque eles conseguiam enxergar os obis. O que era a multidão? Um obis. O que era a distância? Outro. Só que Bartimeu ele é. Então ele não compartilha.
Enquanto uns olham e diz, o cara está gritando à toa. Ô queridão, cala a boca, ele está longe, tem muita gente, ele não vai te ouvir. Bartimeu fechou os olhos, né? Cego, ele diz, eu vou gritar, meu irmão. Eu não estou vendo nada. Eles acreditam que eu não vou alcançar, porque eles só conseguem enxergar os obstáculos. Eu vou clamar, porque eu não vejo obstáculo. Eu só consigo ver onde eu quero chegar. Você entende isso? Às vezes, querido, é melhor fechar os olhos e se apegar à fé, para você não ficar olhando os obstáculos, para você não ficar olhando os problemas, para que quando as pessoas disserem o seu casamento não tem jeito, seus filhos não tem jeito, sua saúde não tem jeito, sua empresa não tem jeito, você diz, eu não estou vendo nada disso, eu só estou vendo alguém que pode dar um jeito na minha vida e eu vou falar com ele. Você entende isso? Às vezes, é melhor não ver. É isso que esse homem faz. E é por isso. Ele não tem visão de multidão, de distância, de obstáculo. Ele diz, esse que está passando por aí, pode fazer algo por mim, e eu vou falar com ele. O pessoal falou, ele não vai te ouvir. Ele falou, espera aí. E sabe o que me encanta nesse cara? É que se fosse eu ou você, fala sério. Se tu está afim de chamar alguém lá, e tem alguém aqui mandando você calar a boca, o que você faz? Ou você fica quieto, ou você faz assim, ó. Cala a boca você, rapaz. Fica mandando eu calar a boca. Miserável. O Bartimeu podia fazer isso? Sim ou não? Sim. Só que se ele para discutir aqui, o que acontece com quem está lá? Então, meu filho, você não pode perder tempo com o que estão falando, com o que deixam de falar. Se concorda com a sua visão, se não concorda. Você não quer chegar? Então pare de olhar os problemas. Você está entendendo? Ponha o seu foco no seu objeto e vá em busca. Você não está no culto de campanha? Você está entendendo? Você não pode olhar os objetos? Não pode. Olha e diz, vou falar com... Uau! Uau! Ô filho do Davi! Eu aqui, pô! O pessoal, cala a boca! Uau! Oh! De repente, Jesus parou e falou com alguns dos secretários dele, que não sei quem é. Tem um cara me gritando aí, não tem? Vai lá e traz ele aqui, vai. Pensa. Ele ainda está gritando, ele nem sabe que o pessoal, ele não vê? Uau! Que tem eco? Está potencializando. É porque baixaram que eu estou gritando muito. Mas é para você ter noção, que é assim. Ô filho do Davi! Eu imagino o mensageiro falando, fala mais baixo, filho. Eu já vim aqui pegar você. Vamos dar um pulinho lá. Ele mandou bem te chamar. Jogou a capa fora e falou, pode levar. Toma. E levaram ele. Chegou lá, Jesus curou. O texto diz, depois você lê que eu não sou obrigado a ler tudo, que ele seguiu Jesus. Mas gente, se sou eu ia dar só uma falaria para Jesus. Jesus, só um minutinho, só para me dar um pulinho ali, onde está a minha capinha, que eu nem vou pegar. Pensa que fosse o pessoal daqui que canta ali. Aí lembra de mim? O dono da capa que está aí no chão. Eu estava gritando por ele, vocês mandaram eu calar a boca.
Não ia conseguir, não ia conseguir, não ia conseguir. Esse é irmão desse. É ou não é verdade? Pare e pense. Você consegue entender isso? Vamos para o segundo camarada. Um cara de aproximadamente 3 metros de altura, matador profissional, chefe de grupo de extermínio. Pior que o Batman, é ou não é verdade? O cara arrebentava. Ok? O cara era terrível. Seu nome, Golias. Golias. O placar era a favor dele. Davi chega e falou: é aquele grandão lá? Grande, né? O pessoal falou: grande, grande. De longe ele é grande, você tem que ver de perto. Por quê? Porque o medo, ele raptou, ele capturou a fé dos soldados. Eram homens corajosos, sim. O filho de Saul, Jonatas, entra, né, no meio de uma tropa de filisteus. Eu não estou falando de gente covarde, eu estou falando de gente corajoso, mas sem fé. Quando eles olham o gigante, eles veem o tamanho do gigante. Davi não vê o gigante. Olhou. Falou: é aquele lá, né? É, se matar ele, a gente ganha o quê? O pessoal falou: se matar, casa com a filha do rei, fica rico, e a casa não paga imposto. Mas se matar, uma possibilidade bem remota, é ou não é? E você nem soldado é. Davi falou: avisa ele lá que eu vou matar ele. O pessoal falou: já falei isso aqui. Crack, maconha, cocaína. Esse cara fumou algo pesado, maluco. Esse cara tá doidão para querer encarar esse gigante. É isso que dá. Tá vendo, pastor Paulo? Não é só sexo que essa juventude tem problema. Tá com problema de droga. O Davi falou: fala com ele que eu matei ele. O pessoal falou: tira ele daqui e leva para o Saul. E fala para o Saul a besteira que ele falou. Levaram Davi para Saul, falou: Saul, escuta isso aí. Ele falou que quer encarar o gigante. Davi falou para Saul: aí Saul, vou matar ele. Uma das passagens mais absurdas nesse texto. Davi diz: quem é esse incircunciso? Todo mundo olhava para o gigante, Davi olhava para a circuncisão. Um lugar muito esquisito para se olhar no momento. Mas a circuncisão, para um homem de Israel, simbolizava aliança. Todo mundo olhava para o gigante. E se você olhar para o gigante, você vai ter o quê? Porque gigante não é lugar para você prestar atenção. É ou não é? Nós temos que olhar para o Senhor, porque é dele que vem o nosso socorro, a nossa ajuda. Saul disse para Davi: você não pode ir contra esse gigante. Davi falou: mas eu vou. Mas ele vai te matar. Mas eu vou. Mas o cara é grande. Mas eu vou. Por quê? Porque ele pensa que está lutando contra mim. Mas ele está muito enganado. Porque eu sou apenas o representante do Deus Todo-Poderoso. Eu já montei um esquema contra Golias. Quando eu chegar lá, o Golias vai pensar que eu estou
sozinho. Porque eu estou com alguém que ele não pode ver, mas eu posso. Então eu não preciso da sua armadura, eu não preciso da confiança dos seus soldados, eu preciso da presença do meu Deus, porque o Deus que me deu vitória sobre leão e urso ainda continua comigo, e eu vou matar esse gigante. Davi chega na batalha, o Golias, quando viu exatamente o que Davi queria. Golias falou: ah, garoto, tu pensa que eu sou algum cachorro? Para você vir a mim com esse pedaço de pau e essas pedrinhas, eu vou matar você. Menino, eu vou matar você. Menino, eu vou matar você. Sabe o que o pessoal devia estar falando? Conheceu ele? Gente boa. Merecia morrer assim não. Quando Golias terminou de falar, Davi disse assim: Golias, querido, despediu-se da família? Já já você vai a óbito. Você vem a mim com espada, escudo, lanças e outras indumentárias mais. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E o Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, já botou você na minha mão. Quem vai matar você sou eu, bobo. Tu já era. Presta atenção e sinta a pancada na cabeça. Olha só, sabe qual é o problema hoje? O gigante aparece, o que você faz? Gente, grande, hein? Benza a Deus. Aliás, eu já falei isso aqui, esse símbolo é muito educativo. Use a cabeça para encher a barriga sem cansar os braços. É uma verdade. É uma mensagem, né? Olha só. Preste atenção. Olha aqui. Todo mundo, isso é comum. Aparece um problema, ele captura a sua mente. Talvez você esteja aqui hoje capturado. Você é um refém do seu problema, porque para você o seu problema é muito grande, é muito forte. Vamos tentar inverter isso nesse culto. Pare de olhar para o seu problema e olha para o tamanho do Deus que está nesse lugar. Olha para o tamanho do Deus que te trouxe aqui. Olha para o tamanho do Deus que já te deu vitória mediante a coisas muito mais difíceis no passado. E esse Deus que te deu vitória lá atrás continuou o mesmo para te dar vitória hoje. Posso ouvir um amém? Davi ganha de Golias pelo mesmo motivo que Bartimeu foi curado. Ele era capaz de olhar para o lugar certo. Vamos para o terceiro texto, para a gente não se deter muito. Vamos lá. Ezequias é cercado por Senaqueribe, que manda-lhe uma mensagem. Não adianta. Eu vou vencer você. Não tem como, ô Ezequias. A sua derrota é certa. Ezequias chama o povo e disse assim: não se preocupe com Senaqueribe, nem com a multidão que com ele está, porque com ele está o braço da carne, mas conosco está o Senhor dos Exércitos.
O objetivo de Senaqueribe era, como um bom militar, olha só, destruir a mente de Ezequias, desmoralizá-lo perante o povo, desestabilizá-lo. A frase que ele escuta de Senaqueribe é a mesma que Bartimeu escuta na saída de Jericó. É a mesma que Davi escuta do rei Saul no palácio. E a decisão que Ezequias toma é a mesma que eles tomaram. Eu não vou acreditar nisso. Isso que ele está falando não condiz com o que eu creio. Mas, pensa alguém falando, mas Ezequias, ele não está mentindo, Ezequias. Olha só, o pai dele venceu todas as batalhas. O Senaqueribe, ele é forte, ele está bem armado, ele é poderoso. Cara, esse cara não está mentindo, ele é um perigo. E ele vem vencendo tudo por onde tem passado. Senaqueribe não era um fanfarrão. Ele não está falando nada que ele não pudesse fazer. Você me entende? Ele era forte, poderoso, rico e vencedor. Então, eu não estou falando aqui de alguém que está blefando. O histórico de Senaqueribe é um histórico de vitória. O problema é que a ótica de Ezequias não bate com a ótica de Senaqueribe. Porque na ótica de Ezequias eu não tenho um exército, eu não tenho dinheiro, eu não tenho material bélico para me defender, eu não tenho alianças para estabelecer com outros reis que me defenda, mas eu tenho uma coisa: eu tenho Deus do meu lado, e o Deus que eu sirvo me diz uma coisa: esse camarada, apesar de ser um vencedor, de ter ganho tudo, de ser um campeão, acabou de encontrar um oponente à sua altura. Eu, não, o Deus que eu resolvi servir. Eu vou dizer a você que um câncer não mata, que um câncer não é uma doença nociva, uma doença terrível. Eu vou estar mentindo. Eu posso estar falando para você aqui hoje que está vivendo isso, ou tem na sua família alguém vivendo isso, e faz uma campanha, e eu vou chegar e dizer assim: nossa, o câncer é como uma gripe. Eu estou de palhaçada. O câncer é perigoso, mata, é terrível. Só tem um problema: quando um câncer encontra o poder de Deus, ele deixa de ser nocivo, certo? Ele deixa de ser perigoso. Por quê? Porque o Deus que eu sirvo é mais perigoso do que o câncer. Você entende? É a ótica que precisa mudar. Eu não quero ludibriar. Ah, pastor, o senhor está falando porque o senhor não sabe do meu casamento, pastor. Meu marido me traiu 5 vezes. Tem 3 filhos fora de casa. Já dá 2 pensão. E eu amo aquele homem. O que é meu? Azar o seu. Pastor, como é que isso tem jeito? Homem terrível. Esse da senhora é perigosíssimo. Só que Jesus é mais perigoso que ele. Jesus pega esse homem mulherengo e transforma ele num fiel. Pastor, não acredito.
pode continuar com esse. Porque se a senhora não acredita que Deus pode mudar seu marido, fica com esse aí mesmo. Porque o problema é esse. Falar é uma coisa, viver é outra. É ou não é? O desafio é esse. Quando eu falo, é um problemão? Sim, você tem uma dívida de quanto hoje? 50, 100 mil, 200 mil? Pastor, minha dívida é impagável. Concordo contigo, porque eu não tenho condição de te ajudar. Mas tem alguém aqui que é dono do ouro e da prata. Tem alguém. Esses dias, um cara estava com a dívida de 90 mil. 90. Eu nem sei. É muito dinheiro, né? Nem sei que quantidade é essa. 90. E ele falou comigo, pastor, eu estou devendo 90 mil. Como é que eu vou pagar? Eu falei, nem se eu tivesse devendo, eu saberia, quanto mais você. Pastor, eu já não estou dormindo. Eu falei, quem tem que perder o sono é a pessoa que você está devendo. Essa tem que estar mais preocupada que você, porque você não tem condição de pagar. Mas era uma instituição bancária. E ele falou, pastor, eu acertei minha vida, pastor. Sou fiel a Deus, consertei, sabe? Estou só com a minha mulher, não pego mais nada. Não que eu não tenha vontade, mas não pego. Estou sendo fiel, pastor. Estou lendo a Bíblia, estou orando. O senhor ora por mim? Falei, lógico. Falei, Senhor, abençoa esse homem aqui. Fez tudo errado e agora mudou de vida. Eu ainda acho ele um sem vergonha. Mas, eu tenho que falar a verdade. Mas ele se arrependeu. E o senhor sabe que é de todo o coração. Então, o senhor faz um milagre, porque ele precisa pagar esse negócio aí. E eu não tenho dinheiro para pagar, não. E se eu tivesse também, não daria, não, porque é muito dinheiro, né? Então, o senhor ajuda ele. Quando eu terminei de orar, ele estava rindo. Chamei ele de sem vergonha. Ele falou, pastor, o senhor ora tão esquisito, que eu tenho quase certeza que Deus não escuta. Um mês depois, vem ele. Pastor, pastor, o senhor foi lá com o senhor não acredita. Eu falei, que pode falar que eu estou acostumado a ouvir cada coisa. Pode falar. Ele disse, pastor, eu recebi uma ligação do banco. Falei, recebeu? Ele falou, recebi. Falei, e aí? O banco me fez uma proposta. Falei, fez? Pastor, e 9 mil, pastor, para pagar em 3 vezes. Pastor, Deus escuta essas orações. Querido, se você falar a coisa certa, ele escuta. O problema é que você fala, Senhor, meu Deus, estou todo enrolado, o senhor sabe que eu não tive culpa nenhuma. Sabe assim, eu estava cego. Queria que o senhor me perdoasse dessas coisas que eu nem sei se eu fiz. Essa oração, Deus não escuta, ele fica olhando. É porque ele não pode falar, meu Deus. Que se ele pudesse, ele falaria isso a respeito de algumas pessoas. Meu Deus! Mas ele é o próprio, fica até ruim de desabafar. É ou não é? Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes, o problema é real, é verdade. Ele era perigoso, era forte, ele era tremendo. Venceu todas as batalhas, mas ele encontrou alguém que confiava em Deus e não nas armas. E a Bíblia nos ensina que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nosso Deus. Amém? E Ezequias vence a batalha. E o último, e esse é fantástico, Neemias, o cara que quer construir um muro.
E se você olhar a história deste homem, ela é tão interessante, porque seus oponentes não ameaçam de guerra. Não. Eles tentam desestabilizá-lo, fazendo com que ele perca o foco. A pior coisa para alguém que deseja chegar em um lugar é perder o foco, perder a visão. Ele sai proposto, ele tem um plano, ele estabeleceu um período. Neemias tem tudo planejado, tudo. Quando ele chega, a notícia corre. Gente, a única coisa que ele quer é construir um muro. Um muro que não faria mal a ninguém. Apenas um muro. É só o que ele quer. Mas a oposição se levanta. E olha só, apesar de ser apenas um muro, há um desejo de que seu objetivo não se torne uma realidade. Pastor, mas aí eu não consegui entender. Será que era porque eram os muros de Jerusalém? Não. Mas eram os muros da cidade sagrada. Mas não era por isso. Era apenas um muro. Para as pessoas que viam. Mas os opositores sabem que ele não quer fazer o muro. Não. Por trás do muro de Neemias tem mais coisas. Porque, presta atenção, a credibilidade, a presença de Deus no meio do povo tinha ido embora. Se Neemias constrói o muro em tempo recorde, vem alguém para construir o templo, ou reconstruir. Se vem alguém para reconstruir o templo, vem alguém para trazer a presença de Deus, para viver em fidelidade, para pensar como vencedor, como gente que é administrado por Deus. Porque quem olha a obra só vê um muro, mas não é o muro. Se Neemias faz o muro, ele revoluciona a mente do povo. Se ele, como copeiro, sai de tão longe para fazer uma obra dessa em 52 dias, ele manda uma mensagem para o povo de Deus. É possível. Nós podemos fazer. Deus ainda está conosco. É por isso que a oposição se levanta. Não é para impedir o muro. É porque não era muro. Era a mentalidade que Neemias ia incutir na mente do povo. Se ele faz o muro, o povo muda de mente. Então, a oposição diz: nós temos que impedir a construção do muro. Porque a construção do muro é perigosa. A construção do muro é ameaçadora. Por quê? Porque ela causa uma metanoia, uma mudança de mente. E se houver uma mudança de mente, fica perigoso. Por que o Brasil não investe em educação? Por que no Brasil
O professor que menos ganha dinheiro é aquele que ensina as crianças. Se todo mundo sabe que é nessa idade que elas recebem, guardam e desenvolvem o seu maior poder de raciocínio. Por que vocês acham que um professor de universitário ganha o que ganha e quem dá aula numa creche ganha tão pouco? Porque o sistema sabe, se ensinar essas crianças a pensar, nós vamos ter problema lá na frente. Você consegue entender isso? A visão. Por isso é que quando você olha, poxa, Neemias construiu um muro. Que muro que nada. O muro é um pretexto. O muro é apenas algo que Deus quer usar como parâmetro para mudar. E muda. Se tu conhece a Bíblia, tu sabe o que acontece depois que os muros são erguidos. Tu sabe o que os muros vão fazer com as famílias que trabalhavam juntas de frente às suas casas. O cara trabalhava com uma arma e com uma ferramenta de trabalho, porque não era um muro, era uma mudança de mente. É isso que nós temos que entender. E aí eu te digo, tinha muitos opositores a Neemias? Sim ou não? Mandaram chamá-lo. Manda Ezequias descer. E ele disse no texto que eu li, pode avisar eles que eu não vou descer, porque eu estou fazendo uma grande obra. E se eu descer, a obra para. E aí eu perco o meu foco. Eu até converso com eles, mas depois da obra pronta, porque aí o objetivo já foi alcançado. Eu tenho buscado hoje, em meio ao humor, que é um anestésico, apenas um chamarisco, para ser ouvido pelas pessoas, porque eu aprendi que antes da pessoa rejeitar a mensagem, ela rejeita primeiro o mensageiro. Você pode estar falando algo fantástico, mas ninguém te ouve, porque muitas vezes elas rejeitam o mensageiro. O humor me deu essa facilidade de ser ouvido. E aí as pessoas me perguntam, pastor, eu preguei a vida inteira para essa pessoa, e hoje ela vem falar comigo que a vida dela mudou, porque ela assistiu um DVD do senhor. O senhor não acha isso um absurdo? Aí eu, para não machucar a pessoa, falo, acho. Mas a minha vontade era falar, você sempre falou com ela, mas ela nunca te ouviu. O que é isso? Mude sua mente. Pare de olhar para os problemas. Pare de olhar para o gigante. Pare de olhar para as ameaças. Pare. Tem alguma coisa de errada. Quem é maior que o seu Deus? Quem é maior que o seu Deus? Responda para mim. Quem é mais poderoso que o seu Deus? Quem pode fazer mais do que o seu Deus pode? Então por que quando você enfrenta um problema, você amarela? Será que eu sou louco, gente, de falar isso? Será que a minha cabeça... Porque é assim que eu olho para o meu... Eu tenho aqui esse problema. Eu tenho. Você pensa que eu sou doido? Tem aqui esse problema que eu falo, gente, e eu não vou conseguir resolver. Você pensa que não tem? Tem. E é muito. Mas quando eu falo, eu não vou conseguir resolver, eu falo, dá bem que o senhor está aqui. Eu não estou vendo o senhor, não. Mas eu sei que o senhor está, porque o senhor falou que estaria. Entende? Eu não estou sentindo nada, arrepio. Não estou com visão.
Mas eu tenho certeza que o Senhor está aqui só por uma coisa. O que é? Ele falou: estarei convosco. Quando? 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 E esses todos os dias inclui o dia de hoje. Você está entendendo? Então, se eu não estimular você a crer nisso, posso falar uma coisa para você? Tem que parar de pregar e vender picolé. Porque Deus é grande. Está doente? Está doente. Tá doente. Deus é grande. Você vai morrer. E às vezes vai mesmo. Não tem nada de errado não, meu filho. Quando Deus está a fim de levar, Ele leva. Que se dane. Nós somos dele. Se Ele quiser me matar aqui agora. Nossa, que dó do pastor. Dó. Dó é se eu for lá para o chifrudo. Aí tem que ter dó. Vai encontrar com Deus e fica com pena de quem foi falar com Deus. Não é? É que todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. Queria ver Deus. Cuidado com o que isso pede. Que Ele te leva. E cuide de você, porque a Bíblia diz que Deus tem prazer na morte do justo. Ele está afinzão de levar a gente. Então não dá mole. Mas encare a sua vida com uma perspectiva, sabe? Por quê? Porque eu venho aqui, conto a história. Gente, o Bartimeu ficou curado. Gente, curou. O Davi matou o gigante, matou. O Ezequiel arrebentou o Senaqueribe, arrebentou. O Neemias fez o muro, fez. E você? Eu li. Bonita a história, bonita. E aí me dá raiva. Não é só para você ler, filho. É para você. É para você viver esse trem. Você está cansado hoje, segunda-feira, você podia estar lá. Tu nem jantou ainda, mas nem tomou banho. Não é? E tu vem para cá para quê? Me dá uma voltinha aqui, pastor. Segunda-feira. Não, você vem aqui para ser abençoado. E você só vai sair daqui abençoado. Nós não estamos aqui de brincadeira. O negócio aqui, me desculpe, vou falar numa linguagem carioca. A chapa aqui é quente. O bagulho aqui é doido, meu irmão. Fica de pé. Fica de pé. Fecha os seus olhos aí que eu já estou nervoso. Prepara um Rivotril para eu tomar depois. Isso. Fecha os seus olhos aí. Tem gente que está com tanto medo que nem fechar o olho fecha. Isso. Vamos lá, me ajuda aí. Isso, menina. Vamos embora. Fecha os seus olhos. Vou fazer uma pergunta para você rapidinho. Sai não, que nós estamos ainda, falta 5 minutos. Deixa eu falar uma coisa para você. Está na hora de parar. De ficar ouvindo o que os pessimistas estão falando. Eles falam pelo que ele vê. Mas a fé é o firme fundamento das coisas que eles vivem por vista. Você vive pela fé. Você está entendendo? Será que não é hoje? Será que não é hora de dizer: eu tenho uma aliança? Quem é esse incircunciso gigante, campeão, forte e poderoso? Pois eu ando com Deus e eu não posso vencê-lo, mas o Deus que está comigo pode. Será que não está na hora? Mude sua vida hoje. Mude sua mente hoje. O Deus que esteve ali em Cristo com Bartimeu, o Deus que esteve com Davi no vale de Elá, o Deus que esteve com Ezequias e com Neemias, Ele está aqui e Ele quer te dar uma oportunidade.
Você quer andar com Ele? Volte para os seus caminhos. Reate um relacionamento que foi interrompido. É hoje. É uma mudança de mente. Não é a construção de um muro. É a mudança de mente. Se nesta noite você quer voltar para Jesus, ou quer recebê-lo pela primeira vez, se nesta noite você entende, eu tenho grandes oponentes, mas eu posso andar ao lado de um Deus que é maior que todos eles, quer aqui, quer na galeria, quer lá fora no telão. Se você hoje quer voltar para Jesus, ou começar com Ele, uma história, levante sua mão onde você está, eu quero orar por você. Isso, eu tenho uma pessoa aqui, eu tenho outra ali, ali, aí na galeria tem alguém, levante a mão, lá, eu vou fazer o seguinte, rapidinho, você que está levantando sua mão, saia do seu lugar e vem aqui, saia do seu lugar, vem cá, eu quero tocar em você, eu quero que venha aqui em cima, desça aí da galeria, pegue suas coisas, vem aqui por favor, é importante, isso, vem pra cá, tá vindo muita gente, vem pra cá, é sua hora, vem, pode subir aqui, ó, isso, passa por lá, pelo cantinho, isso, vem pra cá, vem mudar a sua história, ela muda hoje, ela muda aqui, ela muda agora, isso, glória a Deus, isso, tem gente descendo da galeria, nessa hora me dá vitória, nessa hora, vem pra cá, glória a Deus, é um evangelho sério, ninguém quer te constranger, quem age aqui é o Espírito Santo de Deus, amém? Se Deus está falando com você, venha, vença as barreiras, vença os gigantes, isso, Ele vai abrir os seus olhos, isso, vem pra cá, é isso aí, campeão, isso, é hoje, é aqui, é agora, meu milagre, aleluia, isso, glória a Deus, sua história muda aqui, muda hoje, sua história muda agora, amém, isso, me dá vitória, vamos lá, bem forte, vamos lá, isso, muda aqui, muda agora, muda hoje, meu milagre vai glória a Deus, eu vou crer, não vou tem mais duvidar, alguém? Ainda dá tempo pra você. que foi pago aqui, Aleluia, vitória, isso, agora, nesta hora, me dá vitória, agora, nesta hora, essa hora, isso, estenda as mãos pra cá, igreja, Senhor nosso Deus, entregamos essas vidas em tuas mãos, que como Bartimeu, Davi, Ezequias e Neemias, não ouvirão as vozes da derrota, não terão medo do gigante, não ficarão com as ameaças dos poderosos, nem perderão seu foco. Tem hoje seus nomes escritos no teu livro, e só trocarão o que estão fazendo aqui por uma coroa de glória no teu reino. Nós te agradecemos pela vida de nossos irmãos, em o nome de Jesus. Você pode dizer amém e aplaudir o Senhor?